Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do canal Química Ciência Central. Eu sou João Bosco Paraíso da Silva, professor de Química, e na aula de hoje vamos falar sobre a equação de Clausius-Clapeyron. Vamos começar logo depois da abertura. Bem, no vídeo passado sobre volatilidade, nós falamos que a viabilidade com que moléculas podem ir da fase condensada, quer seja sólida ou líquida, para a fase gasosa, tem a ver com as chamadas forças intermoleculares. Na medida que este sólido ou líquido evapora, uma certa quantidade de espécies em fase gasosa passarão a existir e poderá ocorrer também o processo inverso, que é a condensação, ele retornar para a fase condensada. Quando se estabeleceu o equilíbrio entre a fase condensada e as espécies em fase gasosa, a gente tem uma pressão aqui do gás que a gente chama de pressão de vapor. A gente mostrou essa tabela em que a pressão de vapor a 25 graus Celsius para diferentes substâncias possuem valores bem diferentes. E a gente falou que, por exemplo, aquelas que têm como mercúrio uma pressão de vapor baixa, significa que essa substância prefere ficar na forma condensada. E aquelas que têm pressão de vapor maiores, como essas que estão aqui abaixo, tem uma maior facilidade de ir para a fase gasosa. E também discutimos no vídeo anterior, quando falamos de equilíbrio de fase, que existe um efeito da temperatura sobre a pressão de vapor. Na medida que a temperatura aumenta, a pressão de vapor, por exemplo, aqui no caso para a água, também cresce sistematicamente. Então, os dados dessa tabela mostram nitidamente que a pressão de vapor é uma função da temperatura, ela depende da temperatura. Porém, a gente ainda não sabe como, qual é a dependência matemática. E é justamente sobre isso que vamos tratar no vídeo de hoje. Muito bem, então vamos voltar novamente a essa figura, que fala da passagem do sólido ou líquido para a fase de vapor. A gente está falando aqui do processo, por exemplo, se for um líquido, uma vaporização, que é essa passagem do líquido para o gás. E a viabilidade dessa passagem vai ser expressa numericamente pela variação da energia livre no processo de vaporização, que é a energia livre da etapa final, que é a energia livre molar do gás, menos a energia livre molar da etapa inicial, que é a forma líquida. Muito bem, o grande problema que a gente não sabe aqui é como exprimir a energia livre molar de um gás. Então, para isso, vamos abrir aqui um parênteses e vamos aprender a calcular a energia livre de um gás. Bem, temos que, obviamente, partir do conceito de energia livre, que é H menos TS, e lembrando que H, a entalpia, por definição, a energia interna mais o produto da pressão interna vezes o volume. Então, a expressão de cima ganha este aspecto escrito aqui nesta última linha. E veja só, como nós estamos interessados em calcular a variação de energia livre, nós vamos proceder com a derivação da equação de cima. Então, vamos ter a derivada du vai ser du, a derivada do produto vai ficar P interno dV, mais V derivada da pressão interna, menos temperatura vezes a derivada da entropia, menos S, a derivada da temperatura, que é este último termo. Ok. Agora, recordando da primeira lei da termodinâmica, que a variação da energia interna, isso aqui é a variação no calor mais a variação no trabalho, que este pode ser decomposto em dois termos, quais são? Aqueles referentes ao trabalho de expansão e todos os demais. Então, quando a gente utiliza isso no primeiro termo da equação de cima, a gente vai ter dg igual a dq mais dw, expansão, mais dw outros, e repetimos todos os outros quatro últimos termos. Ok. Agora, vamos recordar o seguinte, se admitirmos que o processo é reversível, bem, neste caso, a pressão interna ela é praticamente igual à pressão externa. E a variação do calor refere-se à variação do calor de um processo reversível, e a variação infinitesimal do trabalho refere-se à variação infinitesimal do trabalho de um processo reversível. Portanto, vamos usar estas igualdades na equação de cima e ela vai ficar assim, ó, dg, dq vai ser dq reversível, dw de expansão de um processo reversível, dw outros também de um processo reversível, mais a pressão agora externa vezes dv, e vamos manter este termo como está, v dp interno, e repetimos os dois últimos termos, menos tds menos sdt. Agora observe,
da definição de variação de entropia, que é igual ao dq de um processo reversível dividido pela temperatura, e lembrando que a variação infinitesimal num processo de expansão é menos a pressão externa vezes dV, existem 2 vídeos que nós tratamos sobre entropia e o cálculo do trabalho. Eu sugiro que quem não assistiu dê uma olhada nesses vídeos. A gente pode então agora ter uma expressão para representar aqui o primeiro termo, que vai ser o produto ds vezes T, e o segundo termo temos aqui o seu valor, menos a pressão externa dV. Então vai ficar assim, ó, dg TdS menos a pressão externa vezes dV, e repetimos os demais termos. Agora repare só, podemos observar que existem alguns termos que podem se cancelar. Vemos que menos a pressão externa dV vai cancelar com mais a pressão externa dV, bem como TdS vai cancelar com menos TdS. Logo, essa equação vai ficar apenas dg igual a dW outros de um processo reversível, mais V dP interno menos S dt. Vamos pegar essa equação e vamos colocá-la no próximo slide. Agora, se admitirmos que só existe trabalho de expansão e o processo é isotérmico, observe que ao admitir que o trabalho é só de expansão, o primeiro termo é zero, e ao admitir que o processo é isotérmico, a derivada de uma constante é zero, então o último termo também é igual a zero. Portanto, a gente vai ficar simplesmente que a variação da energia livre de Gibbs é igual ao volume vezes a variação da pressão interna. Portanto, se eu agora pretendo calcular a variação da entropia, lembra que a gente está querendo calcular a variação da entropia no processo de vaporização? Então, o ΔG vai ser a integral entre a pressão inicial e a pressão final da variação dG. Portanto, essa integral vai ser a integral PI/PF de V dP. Agora, lembrando que estamos tratando de um gás ideal, então neste caso, no lugar de V, eu posso usar a equação dos gases ideais, e, portanto, vai ficar a integral entre PI e PF de nRT sobre P dP. Muito bem, já que a gente está considerando que o gás está contido dentro de um sistema fechado, então N é constante, R é a constante dos gases, ele também sai para fora da integral, e como estamos tratando de um processo isotérmico, a temperatura também é constante. Então a gente vai ter aqui simplesmente que isso aqui vai ser nRT, a integral entre PI e PF de 1 sobre P dP. E nós já sabemos que o resultado dessa integral é o logaritmo na base natural da pressão. Então, no caso, ao substituir as pressões finais menos a pressão inicial, a gente vai ter ln da pressão final menos ln da pressão inicial, que pode ser escrito como ln da razão entre a pressão final e a pressão inicial. Portanto, o resultado dessa integral é nRT ln de PF sobre PI. Agora vamos lembrar o que é que significa mesmo esse ΔG. Esse ΔG é a energia livre do gás na pressão final menos a energia livre do gás na pressão inicial. E repetindo aqui essa igualdade que obtivemos na linha de cima, a gente pode, passando o segundo termo do lado esquerdo para o lado direito, a gente vai obter esta equação que nos diz o seguinte, que a energia livre do gás na pressão final é igual à energia livre do gás na pressão inicial, somado, corrigido por este termo, com a razão entre os valores da pressão final e a pressão inicial. Observe daqui, por exemplo, que se a pressão final for igual à pressão inicial, essa razão dá 1 e ln de 1 é 0, portanto a gente cai no óbvio, né, que a energia livre do gás na pressão final é igual à inicial, já que as duas pressões são iguais. Se essa pressão final for maior do que a inicial, essa razão aqui dá maior do que 1, e esse ln é um valor positivo, maior do que 0. Ou seja, a energia livre do gás na pressão final ela é maior do que a energia livre do gás na pressão inicial, já que eu vou estar somando com um termo positivo. E a recíproca é obviamente verdade. Se a pressão final do gás for menor do que a inicial, essa razão aqui vai dar menor do que 1, o ln vai ser um número negativo, portanto, a energia livre do gás na pressão final vai ser menor do que a energia livre do gás na pressão inicial, já que eu vou estar subtraindo desta quantidade, ok? Agora observe só, cada pessoa que fizer um experimento pode começar a fazer essa expansão do gás ou compressão a partir de uma pressão qualquer. Portanto, até para termos de comparabilidade, é interessante ter um valor da pressão inicial que seja de referência. Portanto, vamos considerar que essa pressão inicial vai ser igual à pressão padrão, que é 1 bar. Então, veja só, substituindo nessa equação PI por P padrão, a gente vai ter essa equação que está aqui escrita abaixo. A única coisa que mudou é que no lugar de PI, escrevemos agora P padrão.
Por fim, vamos agora dividir toda esta equação por N. Então, ao dividir esta equação por N, você vai ter G dividido por N é G molar. Aqui do lado direito, o primeiro termo também vai ser G molar, só que do estado padrão, né? E aí, o último termo vai ficar apenas RT ln de P sobre P padrão. Pois muito bem, está aqui a equação que nós desejávamos. Uma equação que expressa a energia livre de Gibbs molar de um gás. Então, eu sei que a energia livre molar de um gás é aquela que ela possui quando a pressão está no estado padrão, corrigido por este último termo aqui. Okay? Portanto, vamos voltar àquela nossa figura inicial, em que envolvia a passagem do líquido para o gás, ou seja, o processo de vaporização. O ΔG era a energia livre molar do gás menos a energia molar do líquido. Portanto, agora sim, observe que agora nós temos uma expressão para essa energia livre molar do gás, que é justamente essa equação que acabamos de obter. Então, agora nós podemos fechar o nosso parênteses, vamos colocar novamente aqui essa expressão que acabamos de obter e vamos proceder com este cálculo da variação da energia livre. Então, veja só, vamos pegar agora esta equação que está aqui dentro dessa caixa em azul e substituir aqui nesse primeiro termo do lado direito da igualdade. E observe só, quando fizermos isto, vai ficar ΔG de vaporização vai ser a energia livre molar padrão do gás, mais RT ln de P sobre P0, que é exatamente isso que está aqui, ó. E repetimos aqui o último termo da equação de cima, menos a energia molar do líquido. Muito bem. Agora vamos admitir o seguinte: como a energia livre molar do líquido ela é aproximadamente igual à energia molar padrão do líquido, então a gente pode substituir este último termo aqui do lado direito como sendo energia livre molar padrão do líquido. Agora, pessoal, observe só, vamos pegar esse último termo e vamos trazê-lo aqui para perto do primeiro. Então só fizemos rearrumar a equação, trouxemos esse último termo aqui, ó, ele ficou agora na segunda posição aqui do lado direito. Okay? Por que fizemos isso? Apenas para facilitar a nossa comparação. Observe que isso que aparece aqui, ó, dentro dessa caixa pontilhada em azul, tem uma analogia com o que escrevemos aqui em cima. Ó. Aqui em cima a gente tem ΔG de vaporização, é a energia molar do gás, menos a energia molar do líquido. E a única coisa que difere aqui é que aparece aqui o superescrito padrão. Portanto, essa diferença aqui, isso representa, obviamente, a variação da energia livre de vaporização no estado padrão. Muito bem, então vamos substituir esses dois termos aqui por este valor e vamos colocá-lo no topo da próxima figura. Então está aqui, ó, a equação vai ficar ΔG do processo de vaporização é o ΔG de vaporização no estado padrão mais RT ln de P sobre P padrão. Agora, pessoal, repare só. Quando você tem um líquido e ele está em equilíbrio com o seu vapor, a gente tem a condição de equilíbrio, né? Que é o ΔG é igual a zero. Lembra? O ΔG ele pode ser positivo, igual a zero, ou negativo. Então, no momento do equilíbrio, ele é igual a zero. Portanto, este termo do lado esquerdo da igualdade vale zero e a gente repete a equação. Agora, pessoal, eu posso começar a trabalhar de forma a tentar isolar o valor de P. Portanto, vamos pegar o ΔG de vaporização, passar para o outro lado da igualdade. Então, a gente vai ter esta expressão aqui abaixo, olha. E agora vamos pegar RT e vamos passar para o lado direito. Então, ele vai passar dividindo o ΔG de vaporização. Agora, vamos lembrar que ΔG, por definição, ΔG de vaporização no estado padrão vai ser o ΔH de vaporização no estado padrão menos T ΔS de vaporização no estado padrão. Agora, se a gente substituir na equação de cima, a gente vai ficar, ó, ln de P sobre P padrão igual, ó, menos, e no lugar de ΔG, vamos escrever essa diferença, ΔH de vaporização padrão menos T ΔS de vaporização no estado padrão. Tudo dividido por RT. Aqui, ó. Muito bem, vamos pegar esta última equação e colocar no topo da próxima figura. Repetimos ela aqui, olha. E vamos agora dividir isso aqui em duas frações. Então você vai ficar com menos ΔH de vaporização no estado padrão dividido por RT, menos com menos dá mais, e o T daqui vai cancelar com esse T do denominador. Portanto, vai ficar mais ΔS de vaporização no estado padrão dividido por R. Ok. Agora podemos extrair essa pressão. Observe que ela está dentro do argumento de uma função logarítmica. Então a maneira de extraí-la é
calcular a função exponencial dos dois lados. Ao assim proceder, você vai ter E elevado a esse ln de P sobre P padrão igual a E elevado a tudo que está do lado direito aqui, ó, da igualdade. Observe só que a exponencial do logaritmo de uma certa razão vai ser simplesmente o que está aqui dentro do parênteses, né? Essa razão. E do lado direito você tem a exponencial elevado a uma soma de dois números, né? Então isso aqui pode ser escrito apenas como P sobre P padrão, e do lado direito eu posso dividir essa exponencial como sendo um produto de duas exponenciais, E elevado ao primeiro termo vezes E elevado ao segundo termo. Agora observe que eu posso simplesmente passar P0 para o lado direito, né? Então você vai ficar, P vai ser igual a P padrão, E elevado a menos ΔH de vaporização padrão sobre RT, vezes E elevado a ΔS de vaporização sobre R. Observe que cada líquido ele possui um valor intrínseco do seu ΔS de vaporização. Portanto, essa última exponencial aqui ela é uma constante. Vamos renomeá-la de um valor constante, por exemplo, vamos chamá-la de A, E elevado a ΔS de vaporização do estado padrão sobre R, chamemos de A. Portanto, a equação de cima vai ser P igual a P padrão vezes essa constante A vezes a exponencial de E elevado a ΔH de vaporização padrão dividido por RT. Ok, então veja só. O que essa equação aqui nos diz? Quando a temperatura ela cresce, essa razão aqui torna-se pequena. Porém, como existe esse sinal negativo, significa que essa exponencial está crescendo. Portanto, essa pressão ela vai aumentar na medida que a temperatura aumenta. Então, essa equação está nos dizendo o seguinte: a pressão vai ser igual àquela que seria do estado padrão, corrigido por essa exponencial, que contém dentro dela características intrínsecas do líquido, que é o seu ΔH de vaporização e a sua temperatura. E observe que ela cresce de forma exponencial, né? Então não é surpreendente essa curva em que colocamos aqui no eixo Y a pressão de vapor em atmosfera e a temperatura no eixo X em graus Celsius, que todas as substâncias apresentam esse crescimento da pressão de vapor com a temperatura de forma exponencial, né? E o que a gente observa aqui é que algumas substâncias, como por exemplo o éter, o dietil-éter ou o dimetil-éter, cuja figura é apresentada aqui abaixo, ela alcança uma pressão de vapor maior do que a água numa temperatura menor. E isso é coerente com o fato de que quando nós abrimos, por exemplo, no laboratório, um frasco com éter, rapidamente a gente percebe o odor do éter ocupar o espaço próximo, né? Então por isso que a gente faz esses procedimentos dentro de uma capela, onde um exaustor vai sugar esse éter para fora do ambiente da capela, colocando a pessoa que está manuseando numa situação de maior segurança. Bem, vamos retornar à nossa expressão que acabamos de obter e fazer a seguinte pergunta. Se numa certa temperatura inicial eu conheço qual é a pressão, eu posso definir a partir dessa equação, a gente se pergunta, se agora a temperatura mudar para um novo valor, T2, qual que deve ser a pressão desse gás? Bem, uma maneira de a gente conseguir essa resposta é trabalhando com esta equação. Veja só, na sua forma logarítmica, a gente tem essa igualdade, a gente acabou de ver agora há pouco essa igualdade, né? Então significa que numa temperatura T1, a pressão vai ser P1, e portanto, se eu modifico a temperatura para T2, eu vou ter agora uma pressão P2. Vamos chamar essas equações de 1 e 2. Então, a maneira agora de saber qual que vai ser essa segunda pressão quando a temperatura for T2 é você subtrair a primeira equação. Da segunda, ao assim proceder, a gente vai ter, olha, observe só, ln de P2 sobre P0 menos ln de P1 sobre P0. Do lado direito da igualdade, ó, vamos repetir essas duas frações, elas estão aqui, ó, abaixo, menos o termo do lado direito da primeira equação, que aparece aqui entre parênteses. Muito bem. Lembrando que ln de A menos B é ln de A sobre B. Se você não lembra dessa propriedade, a gente tem também aqui um vídeo sobre funções logarítmicas, né, em que essa propriedade é discutida. Então, veja só, essa diferença entre esses dois ln's pode ser escrito como ln de P2 sobre P0 dividido por P1 sobre P0. É isso que colocamos aqui, ó. E vamos agora proceder aqui aplicando esse sinal negativo para o terceiro e para o quarto termo. O terceiro termo vai ficar positivo
e o quarto termo vai ficar negativo. Agora a gente salta aos olhos aqui, olha, que a gente tem um cancelamento do segundo e do quarto termo, e aqui a gente vai ter um cancelamento dos P0s. Então a gente vai ficar simplesmente com ln de P2 sobre P1, igual ao primeiro e a este último termo aqui que sobrevive do lado direito da igualdade. Vamos colocar isso na próxima figura, na parte superior. Então fica com isso aqui, ó, ln de P2 sobre P1 igual a menos ΔH de vaporização padrão sobre RT2 mais o ΔH de vaporização padrão sobre RT. Observe que nestes dois termos, o ΔH de vaporização padrão sobre R aparece em ambos. Portanto, vamos colocá-los em evidência e vamos ter esta equação aqui, olha, que é a famosa equação de Clausius-Clapeyron. O que é que ela nos fornece? Observe que se você tira a exponencial aqui dos dois lados, você vai ter essa equação aqui de baixo, olha. P2 vai ser igual a P1 elevado a tudo isso aqui que está do lado direito. Ó. Então veja só que interessante. Se você conhece a temperatura inicial e a pressão inicial e você modifica a temperatura para um segundo valor T2, é possível, através dessa equação, calcular qual vai ser a nova pressão. Veja só, no caso da evaporação, a gente sabe que o ΔH de vaporização é sempre positivo. Portanto, isto que aparece aqui antes do parênteses vai ser um número negativo. E agora, se a segunda temperatura for maior do que a primeira temperatura, observe que dentro desse parênteses, a primeira fração vai ser menor do que a segunda, portanto, essa diferença vai ser um valor negativo. Então, um valor negativo multiplicado por um outro valor negativo, a gente vai ter um produto positivo. Portanto, aqui você vai ter a exponencial de um número positivo. Portanto, você chega à conclusão que a segunda pressão vai ser maior do que a primeira, o que está de acordo com o que a gente viu lá no início dessa videoaula, quando nós mostramos o aumento da pressão de vapor da água na medida que a temperatura aumenta. E para encerrar este vídeo, pessoal, vamos fazer um exercício para fixar este conteúdo. A questão fala: a pressão de vapor da acetona, de fórmula C3H6O, e aqui abaixo está aqui a estrutura da acetona, em 7,7 graus Celsius é 13,3 kPa. E a entalpia de vaporização é 29,1 kJ por mol. Estime o ponto normal de ebulição da acetona. Então veja só, o que ele está querendo é saber qual é a temperatura em que a acetona vai entrar da fase líquida para a fase vapor quando a pressão externa for igual a 1 atmosfera. Então, do enunciado da questão, a gente tem que a primeira temperatura é 7,7 graus Celsius e a primeira pressão é 13,3 kPa. Ele quer saber qual é a segunda temperatura quando essa segunda pressão for de 1 atmosfera, que corresponde a 103,325 kPa. Obviamente, a gente vai utilizar aqui a relação, a equação de Clausius-Clapeyron, e o que a gente vai fazer é tentar isolar 1 sobre T2. E para isso, repare, a gente vai passar o sinal negativo para o lado esquerdo, o R que está no denominador vai para o numerador, o ΔH de vaporização vai dividir aqui do lado esquerdo, e você vai ficar do lado direito apenas com os termos que estão dentro desse parênteses. 1 sobre T2 é positivo, que é o que nós queremos determinar, e menos 1 sobre T1, ao passar para o outro lado, vai ficar positivo. Portanto, vamos obter esta relação. Agora, é uma questão apenas de substituir os números, lembrando de colocar esse valor de 7,7 graus Celsius em kelvins. Então, vamos lá. Vai ficar 1 sobre 280,85 kelvins, o valor de R, 8,314 joules por Kelvin mol, o ΔH de vaporização, que é 29,1, e preste atenção aqui, ó, é quilo, por isso a gente colocou aqui ó, 10 a terceira joule por mol, vezes Ln de 101,325 kPa dividido por 13,3 kPa. Então, Pascal corta com Pascal, e quando você fizer esta conta aqui na calculadora, você vai chegar ao resultado que 1 sobre T2 vai ser 1 sobre 335,52 kelvins, ou seja, T2 vai ser igual a 62,37 graus Celsius. E observe que este valor é de fato maior do que 7,7 graus Celsius, de acordo com a nossa expectativa, né? Quando a temperatura aumenta, a pressão de vapor também aumenta. Bem, então pelo vídeo de hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra numa próxima videoaula. Um forte abraço a todos. Até lá!